Acho que nesse momento é importante a gente falar sobre educação, né? A gente vem falando bastante sobre a volta da educação, a gente fala bastante sobre a qualidade da educação, mas a gente muitas vezes acaba dando círculos e círculos e círculos e nunca resolvendo o problema, né? Então, uma das coisas que se diz muito no nosso país é que falta dinheiro para a educação, né? Quando a gente começa a observar os números de quanto é gasto na educação, pode passar o slide, Túlio. A gente consegue observar que a porcentagem do PIB gasta em educação no Brasil, por exemplo, é 6,3% do PIB. Né? Enquanto a média dos países da OCDE, que são os países desenvolvidos, é de 5%. Quando a gente vai mais a fundo e olha o total de gastos, né, do governo, ou seja, quanto o governo arrecada e quanto ele gasta em educação, nós temos no Brasil um total de 16,5% gasto, enquanto nos países da OCDE é de apenas 12,1%. Bom, se não falta dinheiro, qual é o problema, né? Quando a gente começa a olhar aonde é gasto esse dinheiro, a gente tem esse estudo que mostra que a cada R$ 100... apagou tudo na nossa tela? Vereador Marcon, da tribuna. Bom, superando então as dificuldades técnicas, eu vinha dizendo que a gente tem no Brasil gastos de primeiro mundo em educação, né? Mas como é de conhecimento de todos, os resultados não são de primeiro mundo, né? Uma pesquisa aí da Fundacred, ela mostra que de cada R$ 100 que o governo investe em educação, 85 vão para pagamento de pessoal, né? E as fraudes acontecem, fraudes e desvio acontecem nas construções, reformas, contratos e outras coisas mais que envolvem educação. Bom, quando a gente fala de vouchers, automaticamente as pessoas pensam, mas isso aí é uma medida liberal, uma medida que, né, não foi testada em governo nenhum. Pode passar, Túlio. Quando a gente olha esse sistema, ele foi criado por Milton Friedman, então, né? E Friedman ganhou em 1976 o Nobel de Economia pela questão dos vouchers. Né? Então, a gente teve já, inclusive nos governos do PT, aqui no Brasil, um claro exemplo de vouchers. E o ex-ministro, vereador Lucas Aloysio Mercadante, da Educação, resumiu muito bem o que ele considera como sendo vouchers. O custo é bem mais barato do que se nós fôssemos criar uma vaga, porque há custo, estrutura de sala de aula, o professor, o laboratório, a biblioteca. Então, ele, empresário, aumenta algumas vagas em sala, em contrapartida do incentivo fiscal, fecha aspas. Essas são palavras de Aloysio Mercadante, ex-ministro da Educação, defendendo então o sistema de vouchers. Se possível, uma parte, mas pode ser depois, vereador. Quando a gente olha, aqui eu estava me referindo ao ProUni, só para deixar claro, né, que foi um sistema criado pelo governo federal em tempos do governo Lula, que comprava vagas em faculdades particulares ao invés de construir novas faculdades. Quando a gente olha para o país que tem se desenvolvido mais na América do Sul, a gente encontra o Chile, né, que além de outros atributos, ser um país menos burocrático, né, enfim, implementou então a questão dos vouchers na sua educação na década de 80. De lá para cá, como pode ser visto aqui, né, nós tivemos a melhor nota média aqui é do Chile. Né, a gente teve então beneficia 33% dos mais pobres, essas cotas, né? E a diferença de notas entre mais pobres e mais ricos diminuiu 1/3. Mas o que é vouchers? De forma resumida, para explicar para vocês. Ao invés do Estado construir escolas, contratar professores, licitar giz, licitar quadro, licitar tudo, ele vai numa iniciativa privada, e a iniciativa privada, que já tem colégios enfim, existentes, vende essas vagas para alunos carentes, né, e o Estado paga. Aí muitos vão me dizer, Marcon, mas daí o gasto é muito maior. E aqui eu chego onde nós estávamos falando, presidente. Quando a gente olha nos gastos, fonte do Instituto Rui Barbosa, divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado, vereador Lucas, nós temos o gasto em ensino infantil médio, de 400, aqui é pago pelo município de Caxias do Sul, as escolinhas privadas, e eu tive essa informação ontem, então ela é atualizada. Meio turno custa 464,62. Quando a gente vê o gasto médio público em escolinhas públicas, a gente tem 627,23.
uma diferença de assustadores 35% no custo. Né? No custo. Quando a gente tem essa realidade para o ensino fundamental, a gente também, aqui eu estou usando dados do Colégio São José aqui de Caxias do Sul. Pode passar o slide, Túlio. O Colégio São José, caros colegas, ele cobra R$ 815 a mensalidade no ensino fundamental. Enquanto um aluno na rede pública custa R$ 883,87. Lembrando que essa fonte é do TCE. Ou seja, além de prestar um atendimento muito pior, né, muito pior, e a gente pode ver isso pelos dados do IDEB, a gente consegue averiguar que o ensino é pior, ainda custa mais caro. Né? Então, assim, nós podemos ficar nessa casa dando voltas e voltas e voltas, conversando mais 4 anos sobre educação, ou nós podemos solicitar que o prefeito faça a mesma coisa que o prefeito Sebastião Melo, do seu partido, vereador Grêmio Maia, fez em Porto Alegre, que foi seguinte frase: concluímos que a compra de vagas é uma forma mais rápida e eficiente de atender a população. Frase do prefeito Sebastião Melo. Ou seja, ele disse, reportagem de ZH de dias atrás agora, Prefeitura de Porto Alegre deixará de construir creches e comprará vagas na rede privada. Chegou-se à conclusão óbvia e clara que é muito melhor comprar vagas do que construir creches. O vereador Bressan deve ter recebido umas 15 ligações que eu passei o telefone dele, de mães com problemas para colocar os filhos na escola. Né? Se nós tivéssemos, vereador Bressan, vouchers, onde o pai e a mãe pudessem escolher onde botar seu filho, sairia mais barato para o município, né? A gente também não vê a questão de greves em rede privada, né? Pessoal, né? Não tem esse tipo de coisa. Seria mais barato, o atendimento, como se sabe, é melhor, porque se a empresa, enfim, porque a creche é uma empresa, não prestar um serviço melhor, ela fecha, porque não vai ter cliente. Né? Ao contrário do que acontece na rede pública, infelizmente. Então aqui a gente tem um exemplo de Porto Alegre que já está implementando vouchers, que deu certo. Né? Quando a gente vai para Charter Schools nada mais é do que gestão compartilhada. Aqui a gente tem uma reportagem, se não me engano, do estado de Minas, onde o governador Zema, do meu partido, decidiu colocar escolas estaduais em gestão compartilhada ou Charter Schools. O que é a Charter Schools? Explicando de forma rápida. Charter Schools nada mais é do que escolas públicas geridas pelo ente privado. Ou seja, nós pegaríamos, por exemplo, o Cristóvão de Mendonça e colocaríamos o CETEC para cuidar da escola. Como visto antes, isso custa menos para o ente público e oferece um serviço melhor. Então, como é que o Romeu Zema escolheu isso lá em Minas Gerais? Ele pegou escolas com problemas, né? Ele pode passar para o último slide, Túlio. Ele pegou escolas com problemas, 3 escolas com problemas. A gente tem a escola Coronel Adelino Castelo Branco, que tinha uma queda do IDEB, então de 3,6 para 3,5, enquanto a média do estado é de 5,6. Ele pegou também o colégio Maria Andrade Rezende, que tem uma reprovação altíssima, como vocês podem ver, de 15,6%, também acima da média do estado. E a escola Francisco Menezes Filho, né, que também tem problemas do IDEB. E aí, quando a gente tem uma comparação, para concluir, não vou conseguir dar seu à parte, vereador Lucas, mas para concluir, quando a gente tem, por exemplo, esse modelo que foi feito, eu vou pedir a declaração de líder, pode ser que daí eu consigo dar os apartes. Né? No momento que se encerrar, tem mais 20 segundos, em declaração de líder, a bancada do Novo permanece, vereador Marcon com a palavra. Obrigado. Então, para concluir aqui e depois abrir para os apartes e para um eventual debate, eu quero mostrar que a Escola Estadual Cidade dos Meninos, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, implementou esse sistema já em 2017, um sistema parecido. Obrigado. A gente já teve, então, uma melhora clara no IDEB, né? Pulando de 4,2 para 4,9. Então, assim, caros colegas, ninguém ganha um Nobel de Economia por nada. Né? Quem acompanha
mais profundamente o prêmio e conhece a história. E eu que sou um economista, gosto de sempre pesquisar o que aconteceu, por que ganhou. Esse é um sistema que ele não é novo, ele é um sistema já testado. Né? Ele é um sistema que já existe, ele é um sistema experimentado, ele é um sistema que inclusive a esquerda, como a gente pôde ver aqui, implementou também no Brasil. Né? Então a gente tem duas alternativas, eu vejo, já vou lhe conceder o seu à parte, vereador Lucas. Eu entendo que a gente tem duas alternativas. Ou a gente continua choramingando que falta professor, que tem escola caindo. O Valim vai continuar trazendo aqui fotos de escolas, que nem aquela lá que tu bateu foto da madeira toda corroída, né, colocando nossas crianças em risco. Ou a gente vai fazer uma coisa que é mais barata e vai dar melhores resultados. Eu vou optar sempre por defender o que já deu certo no mundo, pensando nas futuras gerações e não pensando na próxima eleição, para ir lá pintar um colégio e dizer que eu fiz alguma coisa. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Marcon. Acho que o senhor traz um tema muito importante e eu só queria fazer algumas ponderações. Né? O senhor está trazendo essa ideia de voucher e é importante destacar que algumas correntes dos liberais defendem que setores importantes da economia, como saúde e educação, permaneçam nas mãos do Estado. Acho que isso é o primeiro dado. Segundo, é dizer que na educação básica, educação infantil, fundamental e médio, em muitas cidades do Brasil, nós só temos escolas públicas, nós não temos rede privada. Se nós pegarmos toda a fronteira oeste do nosso estado, e mesmo aqui, ou seja, se a gente for para Jaquirana, ou seja, essas cidades menores, eu não sei se tem educação privada. E aí cabe sim a educação pública atender, não vai ter uma alternativa. Né? Importante quando o senhor fala na questão do retorno, do resultado, do aproveitamento desses alunos. Né? Qual é o público? Quem são as pessoas que se valem da educação pública no nosso país? Então, isso é importante. Nós temos alguns casos em Caxias, e o senhor relatou aí, de vagas que são compradas na rede privada. Eu quero lhe dizer que, como presidente do Conselho Municipal da Educação, eu recebi várias vezes, demandas de serviço que não é bem prestado. Então, o custo é mais baixo, mas, ao mesmo tempo, a comida que é dada às crianças lá da creche, muitas vezes, é uma comida inadequada, que é uma outra questão para a gente pensar também quando a gente fala em iniciativa privada, né, de que como isso vai resolver o nosso problema. Ainda, sobre o ProUni. Quando foi criado o ProUni lá no governo Lula, é importante destacar, nós não temos a universalização das vagas no ensino superior. Né? Então, acho importante ponderar. E por isso que a única alternativa para o ensino superior naquele momento foi comprar vaga na rede privada. Eu acho que é importante ponderar isso. Eu defendo a educação pública e que se mantenha no Estado, mas quero lhe dizer que fui provocado por uma professora. Quando o senhor trouxe a questão do voucher, uma professora me disse o seguinte, já que o senhor usou o exemplo de São José. Se os vouchers de Caxias todos fossem numa escola em padrão São José, eu topo. Só que o que nós temos é que, muitas vezes, essa voucherização ela é ofertada por setores ou instituições de qualidade que não é boa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. E aqui, se tu me permite, eu vou conseguir responder todos os teus questionamentos. Quando tu fala de setores liberais que defendem o setor público, eu não estou aqui tirando que o público ofereça. Só que, em vez do público fazer licitação, construir creche, contratar professor, ele vai continuar entregando as vagas, né? Mas, em vez de ele fazer todo esse processo, ele vai entregar um voucher, um cheque para a pessoa, e ela vai escolher a escola que ela quer colocar o filho. E aí eu já respondo a tua última questão, antes de responder as outras. Quando o senhor diz, caro colega, da questão da qualidade, no Chile, por exemplo, o que acontece? A cada 3 meses, os pais avaliam o colégio. Então, nós temos um ranking. Vamos lá, tu vai colocar teu filho, tu tem um voucher. Essa escola eu avalio como boa na alimentação, boa no ensino e mais ou menos na questão de localidade, enfim, de onde ela fica. Aí tu tem todo um ranking. Aí o pai, quando ele vai colocar o filho no próximo ano, ele vai lá e ele vai escolher qual? A melhor escola. Concorda comigo? Tu escolheria a melhor escola para o teu filho. Então tu cria uma competição entre os colégios. Hoje isso não existe. Hoje, se o colégio é bom ou ele é ruim estadual,
Tu vai onde eles te mandam. Não é assim com as creches, vereador Bressan. O pai não pode escolher. Eu vi outro dia aqui a vereadora Gladys reclamando que um filho ia estar metade num colégio, metade no outro. Pois é, mas aí eu vou para a próxima questão. Quantos motoristas de Uber tinham em 2010 em Caxias do Sul? Nenhum. O que criou os motoristas de Uber? O mercado. O mercado cria. Né? Então, quando a gente pega, obviamente, uma rede existente neste momento, tu vai me dizer, Marcon, realmente não tem escola em Jaquirana. Verdade, não tem, mas se o município incentivar que sejam criadas escolas e vai pagar por isso, tu cria uma demanda. Né? Hoje não existe essa demanda. Então, automaticamente, o mercado cria. A tua camiseta dessa cor foi criada por quê? Porque alguém gosta dessa cor e comprou essa camiseta e criou uma demanda. Assim é com o colégio também. Isso é em todos os setores, não só na educação. Tu falou, vereador Lucas, sobre a questão da comida ser ruim. Né? A diferença é que quando a comida é ruim numa escola privada, a gente tem para quem reclamar. Né? Foi reclamado para o senhor dizer, olha, aqui está ruim, ou vocês melhoram ou vocês vão perder a concessão. Quando está caindo aos pedaços, que nem o vereador Juliano já trouxe alguns colégios, a gente faz o quê? Vem aqui, esbraveja, fala com a prefeitura, abre uma licitação, demora 2, 3 anos. Qual é o nome daquele colégio que está para cair? Aquele lá que nós aprovamos aqui, que era para verba, como é que era o nome? O Arnaldo. O Laurino Fórmulo. Aí que tá. O colégio está para cair, nós estamos colocando nossas crianças dentro. Né? E aí a gente fala de comida. Comida tem que ser boa, concordo com o senhor, mas a gente tem um problema de escola caindo e a gente não consegue resolver. Então, assim, caros colegas, eu trago esse assunto, é um assunto que eu confesso a vocês, pretendo dedicar a minha vida e o meu mandato, porque mais do que dizer que a gente quer resolver o problema... Peço uma parte, vereador. Mais do que a gente dizer que quer resolver o problema da educação, é a gente realmente ir no caminho de resolver o problema da educação. Seu à parte, vereador Sandro Fantinel. Em primeiro lugar, queria parabenizá-lo aí pelos dados e todas as informações aí que o senhor apresentou, que é muito importante para a nossa sociedade. Mas o que eu vou dizer agora, e sempre me criticam pelas coisas que falam, né? Mas o grande problema, e não é só na educação, né? Não é só a educação, é no geral. O grande problema que tem tudo a ver com essa grande frase aí do Milton, se chama estabilidade de emprego. Esse é o grande problema. Esse é o único grande problema, porque a máquina chegou a um ponto de inchaço que o governo não sobra dinheiro, pode trazer o presidente dos Estados Unidos e botar no lugar do Jair Bolsonaro, que ele vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Porque não tem o que fazer se não tem dinheiro. A máquina inchou de uma forma que, para te sustentar ela, não sobra dinheiro para ser investido aonde precisa investir, que é a educação melhor para nossas crianças, colégios melhores, que nem o senhor falou aí, o Cristóvão. O Cristóvão já estaria totalmente renovado se fosse numa situação diferente. Então, o grande problema do país hoje se chama estabilidade de emprego. Aonde que um funcionário numa empresa, um profissional naquela área, e numa empresa, hoje ganha 6, 7 mil reais, na área pública ganha 20. Então, não tem como. Eu, sinceramente, como hoje homem público, digo, eu vejo um colapso iminente no sistema público nos próximos 20 anos. Se não houver uma mudança, a máquina vai arrecadar 100% e 100% ela vai gastar para pagar o funcionalismo. Não vai ter R$1 para investir para o povo, para a educação e para tudo o que precisa. Parabéns, vereador. Então, discordo só numa parte, vereador Fantinel, que não falta dinheiro, o dinheiro sobra. O que falta é gestão. E aqui fica claro, numa escola privada, com menos recursos, a gente tem resultados muito melhores. E para concluir, então, seu à parte, vereador Valim. Parabéns pelo tema que o senhor traz à frente, vereador Marcon. Me sensibilizo com essa causa, porque educação, para mim, acredito eu, para mim, que é o principal alicerce hoje que existe na sociedade. Sem educação, nós não somos ninguém e não temos conhecimento de causa. Mas também concordo com a vossa pessoa. Dinheiro existe bastante. É só acabar com a corrupção e o jeitinho brasileiro que existe no Brasil. 90% dos problemas hoje seriam solucionados. Só acabar com essa máfia que existe na sociedade, que a corrupção ela mata e bastante no Brasil, principalmente agora que a gente vê esses casos em questão de saúde, enfim, e de gestões passadas que levaram o Brasil a esse desastre que existe hoje, tanto no âmbito de saúde, segurança, e principalmente no âmbito da economia brasileira. Muito obrigado. Então,
Só para concluir, falar uma frase do mesmo que ganhou o Nobel de Economia, abre aspas, se colocarem o governo federal para administrar o deserto do Saara, em 5 anos faltará areia, fecha aspas. É o que eu penso também. Obrigado, senhor presidente.